De volta com o nosso programa Grandes Negócios na TV. Hoje o nosso convidado, Wilson da Cunha Viana, que contou um pouquinho desde os bancos do Senai, o aprendizado de vida e também profissional que o Senai traz para os seus alunos, e depois a sua aproximação no Grupos de Minas e aí o despertar, né, da realmente vocação dele como gestor de RH. E ao longo dessa permanência dentro dos Grupos de Minas, crescendo e contribuindo para o fortalecimento desse grupo empresarial tão importante para o nosso país. Você tem um aprendizado bem grande na sua história que, embora sendo jovem, já transmite isso nas suas palavras. Ao longo de toda essa trajetória, qual foi o maior aprendizado de todos? Bom, Marchiori, para mim o maior aprendizado é o dia a dia. Isso para mim é algo, no dia a dia eu aprendo muitas coisas. E como recursos humanos, às vezes eu brinco com a minha equipe, eu falo que o recursos humanos ele vai ser estratégico a partir do momento que sair da frente do computador e descer na fábrica, ou ir para a linha de produção, ir para a prestação de serviços e ver em loco qual que é o negócio da empresa e como o recursos humanos pode ajudar. Esse ponto é estratégico. Então, eu tenho para mim que o estudo é a base de tudo. Então, eu gosto de estudar. Então, eu me formei em administração, fiz pós-graduação em recursos humanos, fiz uma especialização em gestão estratégica de pessoas na Fundação Getúlio Vargas e estou concluindo agora meu mestrado em administração pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Então, toda essa bagagem acadêmica, na verdade, ela é um complemento. Eu acho que o grosso mesmo é o dia a dia, você estar junto, próximo dos empregados. E com os empregados, por incrível que pareça, eu aprendo muita coisa. Quando eu desço na fábrica, converso com o ajudante, eu aprendo muitas coisas que para mim são magníficas e não têm preço. Esse, para mim, é o grande aprendizado. Bacana. E você já destacou a importância desse aprendizado, essa formação que você tem acadêmica, que é realmente um currículo bastante extenso, mas você consegue transmitir para as pessoas a importância disso no dia a dia? Esse é o papel de RH, né? O conhecimento é o único bem não transitório da humanidade. Uhum. O conhecimento é algo que ninguém tira de você. Uhum. Então, eu sempre brinco com as pessoas que treinar, desenvolver pessoas é interessantíssimo, mas desde que a pessoa entenda que isso não tem preço. Às vezes eu escuto muitos empregados, pô, eu vou ter que fazer um treinamento, vou ter que deixar minha família em casa, não quero, eu não estou afim. Mas, poxa, é algo enriquecedor. Claro. É algo que a empresa muitas vezes acaba custeando e o empregado não entende o quanto é a riqueza. Não é porque o curso é 100 ou é 10 mil reais, não é isso. Mas é que ele tem um valor agregado que não tem preço. E isso a pessoa acaba levando para o resto da vida. Exatamente, é dele, né? É dele. É isso que a pessoa tem que entender. O conhecimento é dele. E muitas vezes a pessoa acaba também esperando só a empresa. Eu vou esperar a empresa pagar a minha graduação. Vou esperar a empresa pagar minha pós. Vou esperar a empresa pagar meu curso de inglês. Quando, na verdade, o conhecimento que a empresa pode auxiliar não é da empresa, é do empregado. É um investimento na pessoa. É investimento, né? sim. É verdade. Wilson, você, dentro da sua vivência, no dia a dia do RH, deve ter lidando com pessoas, né? Deve ter situações curiosas, engraçadas que acontecem né, na rotina. Você tem alguma que possa contar? Sim. Tem várias histórias. Recursos humanos é uma fábrica de histórias engraçadas, até porque lidar com pessoas. Uhum. Os futuros candidatos, por exemplo, digo futuros candidatos porque os candidatos nós consideramos candidatos quando já estão dentro da empresa fazendo a entrevista. Então, o futuro candidato é aquele que ainda não foi até a empresa. Então, o futuro candidato, muitas vezes, ele acaba ligando para saber se tem vaga, se a empresa está contratando, alguma coisa desse tipo. Até aí tudo bem, mas o que é mais engraçado é que tem futuros candidatos que ligam a cobrar. A cobrar. Então, a recrutadora acaba atendendo e fala, mas o senhor ligou a cobrar? Não, liguei porque meu celular acabou, precisando do emprego acabou mesmo, o crédito, eu estou precisando do emprego, não tem dinheiro. Então, é um ponto muito engraçado. Né? Então, muita gente acaba dando risada com isso. Outro fato também engraçado, eu acabo tendo que viajar muito por conta das unidades e eu tenho fobia de altura. Né? Então, o avião, para mim, é martírio. Então, turbulência, para mim, já é o fim do mundo, já começo a rezar, já me preocupo com a minha família. Então,
isso acaba sendo engraçado. E não consigo dormir no avião, não durmo. Posso pegar voo de madrugada e não durmo. Eu fico o tempo todo acordado, eu não consigo ficar calmo. Você sabe que eu tive um teste realmente de fogo, né, questão de avião, que também eu não gosto muito, né? Mas eu fui para a Coreia e são 24 horas voando. Você imagina o que é isso em termos de, né, de experiência ou de voar, né? É realmente bem delicado. É muito delicado, é muito delicado. Eu desço do avião, eu já estou suando, estou ensopado muitas vezes. Necessário, não é tem necessário, jeito não tem jeito, não tem jeito. Você participa de um grupo muito importante, que eu entendo, do grupo de RH do CIESP, até algumas pessoas que fazem parte desse grupo já estiveram com a gente aqui dando entrevista. Essa experiência, essa troca de experiência de gestores de RH, isso acaba contribuindo no dia a dia das empresas? Sim, contribui muito. Recursos humanos, não adianta se isolar do mundo, ficar só no seu mundinho, do portão da empresa para dentro. Recursos humanos precisa ter essa troca de experiências. E o Núcleo de Recursos Humanos do CIESP ele é extremamente vantajoso. Tá? Lá você vai encontrar empresas pequenas, de pequeno porte, de médio, de grande, mas o mais bacana é essa troca de experiência, esse convívio com as empresas. E por incrível que pareça, muitas vezes eu acabo aprendendo coisas novas com empresas pequenas também. Eu escuto algo que a empresa está falando, ela traz para o debate, e eu vejo, poxa, que interessante, posso conhecer? A empresa abre a porta, eu vou até lá, conheço. É uma troca que não tem preço. Então, o Núcleo de Recursos Humanos do CIESP é um núcleo forte, não conheço os outros núcleos da casa, porque existem outros, mas falando do RH, que é o qual eu participo, é um núcleo extremamente comprometido. Então, isso é muito bacana. As pessoas vão lá realmente para trocar informação. Bacana. O mercado específico do RH, profissionais do RH, como é que está hoje em dia no Brasil? Bom, todas as áreas elas estão muito aquecidas e recursos humanos não poderia ser diferente. Recursos humanos tem um ponto que é crucial, que é hoje o RH está muito mais estratégico do que no passado. Então, hoje o RH ele senta ao lado do presidente para apoiá-lo em algumas decisões. E não tem jeito. Se hoje o presidente de uma organização ele não contar com o apoio de recursos humanos, ele vai perder gente muito boa, muito boa. E quando essas pessoas vão embora, elas levam conhecimento com elas, levam todo o know-how que elas têm ali e elas podem estar indo para o concorrente. Então, recursos humanos ele existe realmente para blindar isso. E é claro que é necessário bons profissionais que tenham esse olhar diferenciado, que consigam entender que o RH ele tem que ser estratégico. Então, isso é muito importante. E a carência é tremenda, é difícil achar. Mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada é muito difícil achar. E difícil achar também aquela pessoa que tem o perfil para trabalhar em RH, que não é simples, não é tão simples. Eu sou do tempo ainda, tenho um pouco mais velho que você, do tempo do DP, né? Departamento Pessoal, que qualquer coisa não existia, né? A questão, esse conceito do RH. O que mudou daquela época para agora? Mudou muita coisa. Até mesmo, vou voltar só um pouquinho na história. Antes do DP, existia o chamado Relações Industriais. Depois de Relações Industriais que veio o antigo Departamento Pessoal. O que muda do Departamento Pessoal para hoje, recursos humanos, ou em algumas empresas nós falamos gestão de pessoas, é algo mais bonito e por aí vai, ou área de sustentabilidade, enfim, tem vários nomes novos hoje. Mas o Departamento Pessoal de antigamente era uma área que basicamente fazia a folha de pagamento do empregado, ou seja, era o pagamento dele mais o vale transporte, alguma coisa que tivesse de benefício, só. Hoje, recursos humanos ele tem uma outra construção. Recursos humanos, como eu falei um pouquinho atrás, ele tem os subsistemas, as sub-áreas de remuneração, de treinamento e desenvolvimento, de benefícios, a própria área de recrutamento e seleção. Então, o leque ele é muito maior, E por que existem essas áreas? Justamente para reter os empregados e atrair novos empregados. O empregado, muitas vezes, ele está lá dentro e ele fica dentro da empresa porque ele sabe que ele está sendo treinado, ele está sendo desenvolvido, ele tem bons benefícios, ele tem uma boa remuneração compatível com o que o mercado paga. Então, o departamento pessoal, o antigo DP, ele existe hoje, mas ele é uma sub-área, que nós chamamos até de administração de pessoal, que tem uma importância tremenda, é fato, mas tem outras sub-áreas agregando e transformando nessa nova área de recursos humanos. Em termos de qualidade para a empresa, isso não tem a dúvida que cresceu muito. Cresceu muito. Não só a qualidade, mas como retorno também. Sim. Retorno. É porque não tinha essa visão, né? Era algo que não trazia lucro. Né? Sim. Hoje esse conceito traz lucro. Sim, né? Traz lucro. Porque no passado, Marquinhos, as pessoas muitas vezes elas entravam na empresa para se aposentar. Sim.
Meus pais falam assim, filho, no passado, filho, você tem que estudar para você entrar numa empresa e ficar lá Até e se se aposentar na aposentar, empresa. E hoje já não é assim. Então, o RH ele tem um papel crucial nesse ponto. Nós temos que fazer com que o empregado ele fique o máximo de tempo na empresa. E quando a relação já não for mais interessante, ok. Já não é mais interessante, a empresa tem que concordar com a saída dele. No passado, o dono da empresa ele acabava muito tranquilo, porque se o empregado dele fosse embora, ele tinha centenas na porta para entrar. É verdade. Hoje não, hoje ele pode perder um empregado que é estratégico e não vai achar alguém para o lugar dele. Isso é complicado. Antigamente, você falar que o funcionário estava 20, 30 anos na empresa, esse era o cara, né? Era o conceito das pessoas. Hoje, se uma pessoa está 20 anos, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, por incrível que pareça. Então, às vezes, a própria área de recrutamento e seleção, fazendo meia-culpa, né? A recrutadora ela se pergunta, por que será que essa pessoa ficou 25 anos na empresa ou 30 anos na empresa, né? Aí volta naquela conotação de, será que ela estava acomodada? Então, não que a pessoa não é boa, muito pelo contrário. Entendi. No mercado, quem você tem no mundo corporativo como referencial, pessoa que se espelhe, né? Bom, acho que existem várias pessoas, por incrível que pareça, às vezes a gente olha e fala, não, tem muitas poucas pessoas que a gente pode se espelhar, mas eu até me preocupo muito de citar nomes aqui e esquecer de outros, mas, enfim, eu vou falar uma pessoa que eu admiro muito, já faleceu, mas eu tenho uma admiração muito grande, até mesmo pela história que ela construiu. Essa pessoa se chama Akio Morita. O Akio Morita, para quem não conhece, é um japonês, como o nome diz, e ele foi um dos fundadores da Sony. E além de ser o fundador da Sony, ele foi o cara que criou o Walkman e o Discman. Hoje nós vivemos a era do iPod, do iTudo, né? Mas naquela época, o Walkman e o Discman era algo que era fantástico. As pessoas não... Era magnífico aquilo. E eu tinha Walkman, tinha Discman, então eu sempre vivi esse mundo Sony. Hoje nós temos a Apple, por exemplo, que a Apple, na minha concepção, é uma nova Sony. É uma nova Sony, é a Sony do novo século. Mas a Sony da década de 90 era absurdo. Então, eu sempre tive o Akio Morita como um inovador, um cara extremamente... Estava à frente do tempo dele. Estava à frente do tempo dele, por incrível que pareça. Bacana. Wilson, tempo em televisão, como eu sempre digo, é curto, né? A gente acaba se envolvendo e passando rapidinho, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem, em especial para os jovens que têm essa pretensão ou acreditam, se identificam com a questão do executivo de RH, para que haja um estímulo para que eles caminhem por essa trilha. Bom, recursos humanos, vou só jogar um pouquinho de água fria. Recursos humanos não é uma área que é fácil, é uma área que lida com pessoas. Lidar com pessoas é muito complexo, extremamente complexo, mas é prazeroso. Então, quem gosta dessa relação com pessoas, eu aconselho, venha para a RH, venha para a RH. E o maior conselho que eu dou, aliás, eu vou dar 2 conselhos. O primeiro conselho é ser extremamente curioso. Isso vale para todas as áreas, não só recursos humanos. Seja curioso, questione, pergunte. Não aceite que sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Não. Seja curioso, seja curioso. Esse é o primeiro conselho que eu dou. O segundo conselho, em recursos humanos, é equilibrar a razão com a emoção. O RH jamais pode ser só emotivo e jamais pode ser só racional. Tem que ter sempre um equilíbrio. Razão com emoção. É esse equilíbrio que vai fazer com que o RH haja sempre com justiça. Então, quando nós falamos, por exemplo, um tema que é delicado em recursos humanos, que é o desligamento, tem que ter a razão e tem que ter a emoção. E aí, no final, vai originar a justiça. Bacana. Wilson da Cunha Viana, nosso entrevistado de hoje, muito obrigado por sua presença aqui. Eu que agradeço. E é isso. Mais uma vez, acredito que atingimos nosso objetivo de levar informação para você, nosso assinante, buscando dentro dos seus talentos, das suas tendências, algo que você realmente se inspire a não só ser um executivo, quanto também um empreendedor. Obrigado pela sua audiência e até uma nova oportunidade.